Fala concurseiro, eu sou Gabriel Santos, passando para dar início, a mais uma super aula, agora falando de direito penal militar. A gente se encontrou ontem, falando de segurança pública. Hoje a gente vai falar sobre direito penal militar, é isso aí, tá? A gente vai trabalhar todas as situações referentes à sua prova, a gente vai fazer uma maratona de exercícios aqui voltado para o tema de direito penal militar, beleza? O que a gente vai ver? Professor, fala para mim o que a gente vai ver. A gente vai ver uma resolução de questões intensas, desde a parte introdutória ali, tá? E finalizando ali com a parte especial, ali o comecinho da parte especial. Óbvio, nesse período de aula não tem como a gente ver tudo. Isso é óbvio, tá? Não dá pra gente ver tudo, mas a gente vai tentar abranger ao máximo, tá? As informações referentes àquilo que mais cai na sua prova, tá? As principais informações, as mais importantes para a sua prova. Pessoal, o que a gente tem que entender, o que a gente tem que saber, tá? Em relação ao penal militar. O penal militar ele se divide em parte geral e parte especial. A parte especial não adianta. A gente poderia passar aqui 30 aulas e ainda não acabava a parte especial com tudo que era para falar sobre ela. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber quais são os principais pontos, os principais tópicos a serem estudados relacionados a essa parte, a parte especial. Professor, e aí, como que eu vou saber? Já adianto uma dica para você, tá? Parte geral, infelizmente não tem como eu chegar para você e falar tipo assim, não estude parte geral porque não cai. Cai, você viu que cai. Caiu na prova passada para soldado no ano de 2021, banca FGV. A FGV, a ideia é que ela trabalha junto, ela corre junto, então você tem que ficar ciente nisso também. Então, muito cuidado em relação a essas informações aí. Outra coisa, quando a gente fala em relação à parte especial de penal, do penal militar, diferentemente daquilo que ocorre dentro do penal comum, a gente sabe que existem os crimes propriamente militares. São aqueles crimes que só podem ser cometidos por militares. Então, pessoal, tem grande chance, escuta o que eu estou te falando, tá? Tem grande chance da gente ter as situações referentes a crimes propriamente militares na próxima prova voltada para direito penal militar. Nas próximas provas voltadas para direito penal militar, independente de onde que elas caiam. Por quê? Porque quando eu falo em relação a penal militar, para que eu vou me preocupar com uma matéria que cai dentro do penal comum? Pensa comigo, se eu tenho crimes propriamente militares, aqueles crimes que só são do meu penal militar, que só pertencem ao Código Penal Militar, para que eu vou cobrar coisas que pertencem ao Código Penal Comum? Então é aí que você tem que focar. Deserção, abandono de posto, dormir em serviço, insubmissão, os crimes que são propriamente militares a gente tem que saber, a gente tem que guardar. Então, por favor, guarde essas informações, porque quando a banca vem trocando elas, ela costuma pegar bastante pesado, principalmente na parte especial. Então, muito cuidado em relação a isso, tá? Então, vamos lá, vamos recapitular o que a gente falou até agora, Eu falei para você sobre a parte geral, que infelizmente não tem como dizer o que é que mais cai dentro da parte geral, porque pode ser cobrado de tudo um pouco, Agora, a parte especial, eu aposto mais nos crimes propriamente militares. Não que não caiam os crimes impropriamente militares. Professor, se eu fosse apostar em crime impropriamente militar, eu ia para os crimes contra a administração militar. Vamos lá, eu poderia apostar num peculato da vida, num crime de prevaricação, certo? Ou outros crimes que também são impropriamente militares, que podem cair na sua prova. Corrupção, certo? A questão voltada para o roubo, para o furto. Então preste atenção nesses crimes que também podem ser cobrados para vocês. Direito penal militar, ele não é difícil, mas ele tem muita informação e você tem que saber como que você vai pegar essas informações. Tá dando para entender isso daqui? Então, quando a gente fala em relação ao direito penal militar, deixa eu ajeitar aqui o microfone. Show, beleza. Bora lá. Quando a gente fala em relação ao direito penal militar, é isso que vocês têm que guardar de informação, é isso que vocês têm que saber, tá, pessoal? Bom dia aí para quem está chegando, Bom dia. Bom dia para vocês, tá, pessoal? Pode ir colocando aí de onde que vocês estão falando, tá? Pode ir colocando de onde que vocês estão falando aí, beleza? Um abraço para vocês, Bom dia aí para quem está chegando. Pessoal, enfim, quando a gente fala em relação ao penal militar, a gente tem que saber que tem essa divisão, que tem essas situações que eu tenho que focar. E a banca pode cobrar de tudo um pouco.
E é por isso que eu trouxe essa revisão geral aqui voltado para esse tema, tá? É uma revisão geral voltado para essas situações. E olha o detalhe, tá? Além dessa revisão geral que a gente vai fazer, vou montar aqueles esqueminhas que a gente gosta, né? Aqueles esqueminhas que facilitam as nossas vidas em relação a questões de prova, né? Em relação à prova. Então vem com a gente aqui para a gente já iniciar essa situação. Agora, antes mesmo de começar a aula, eu quero fazer um convite para você, tá? Para você que está com a gente aqui, certo? Para você que está acompanhando, né, diariamente a questão voltada para as missões que o Objetivo está fazendo no interior do estado, né? No interior do estado do Ceará. A gente fez missão em Sobral, a gente vai fazer agora, né? A gente vai fazer agora a missão voltada para Mossoró, né? E a gente tem várias outras missões aí, beleza? Que também a gente vai estar juntos, que estaremos em um contato direto com vocês, tá? E olha o detalhe aí, ó. Olha isso, ó. Vou colocar aqui um QR Code voltado para as missões PMCE que a gente vai fazer nos estados, tá? Perdão, no interior do nosso estado, tá? Nos interiores do nosso estado. Mas tem uma notícia aí também, muita gente perguntando no meu Instagram: professor, o Objetivo não vai vir para Fortaleza não? E aí, como é? O Objetivo não vai vir não para Fortaleza? Vai! O Objetivo vai estar em Fortaleza. Então pega o seu celular, ó, aponta aqui para o QR Code e vamos com a gente aí, né, para essas missões, vamos com a gente aí correr atrás aí, né, dos nossos objetivos. E claro, né, juntos. Então, ó, vagas limitadíssimas, pessoal, tá? Vagas limitadas. Assim que a gente anuncia, já se esgota. Então, se você quer quer estar presente nesses eventos aí, aconselho você a apontar o celularzinho pro QR Code e não perder tempo de jeito nenhum. Beleza, pessoal? Tranquilaço, de boaça. Bora pra cima aí, bora pra cima. Show! E olha que negócio massa, cara. As nossas camisas das missões. Eu sempre... a primeira missão que eu fiz com o Objetivo Concurso foi em Juazeiro do Norte, né? Foi em Juazeiro. E, cara, que missão top! E se tem uma coisa que sempre se supera, são os eventos do Objetivo, tá? Para quem já foi, sabe a energia que é, sabe como é massa estar presente nesses eventos. E, claro, tudo com material de primeira qualidade. Um material didático, material de apoio, colorido, bonitinho, divididozinho, diagramado, tudo perfeito. Camisa, ingresso, pulseira, tem camisa lá para vender, você vai ter contato direto com os professores, você vai tirar foto com a gente, vai falar com a gente, é muito massa. E se tem uma coisa que eu gosto nos eventos são as camisas. Olha isso aqui, cara, ó. A camisa das missões, vou até sair do meio aqui para vocês verem, ó. Pulseira, camisa, material de apoio. Se liga aí na camisa. Se liga na camisa. Camisa top para tu fazer tua prova, né? Camisa top para você fazer sua prova aí. Beleza? Então, não perde a chance de estar junto com a gente, porque a gente quer te ajudar na sua tão sonhada aprovação. Beleza? Pessoal, sem mais papo, tá? Sem mais papo, bora começar aí. Vamos iniciar aí, né, os nossos estudos voltados para a penal militar. Tava esperando aí mais gente entrar, né? Vocês já entraram e agora a gente vai iniciar aqui os nossos estudos. Já vai deixando o like aí, tá? Não custa nada. Senta o dedo no like e bora pra cima. Simbora. Pessoal, a gente vai começar aqui com a primeira questão. E eu vou montando os esquemas a cada questão que a gente for passando, beleza? Olha a primeira questão aí na sua tela. Olha isso, ó. Previstos no decreto 1001 de 69, assinale a alternativa correta. A banca pediu o quê, ó? A banca pediu o item correto, a banca pediu a alternativa correta. Olha isso. O local do crime é apenas onde se desenvolveu a atividade criminosa no todo ou em parte. Sem sombra de dúvidas, algo que cai pra caramba na sua prova, voltado para a aplicação da lei penal militar, essas informações são essas situações voltadas para o local do crime, no caso, o lugar do crime ou o tempo do crime, certo? E você tem que saber que existem diferenciações em relação a isso. Então vamos lá, bora pra cima aqui, ó, bora pra cima. Vamos trabalhar essas informações, vamos trabalhar essas situações. Presta atenção, ó. A gente tem que fazer a diferenciação em relação ao tal lugar do crime, deixa eu baixar aqui, ó, colocar aqui, ó.
lugar do crime. Opa, o professor tem toque, tá? Tem que ficar perfeito. Vamos lá. Agora sim. Lugar do crime. A gente tem que saber, né, a diferenciação em relação ao lugar do crime. Pega o bizu, ó. Lugar do crime ou local do crime. A banca pode trazer as duas informações. É considerado lugar do crime aquele em que se desenvolveu, olha o termo, a atividade, olha o termo, ó, a atividade criminosa. É considerado local, lugar do crime, aquele em que se desenvolveu a atividade criminosa. Aí preste atenção, ó, atividade criminosa no todo ou em parte. Atividade criminosa no todo ou em parte, mesmo que seja por forma de participação. Pega o bizu, ó. Mesmo que seja como forma de participação. Além dessas informações aí, a gente ainda tem que guardar outras, como por exemplo, é considerado lugar do crime também aquele onde se produziu o resultado ou onde deveria produzir o resultado. Olha isso, ó. Aquele onde se produziu, anote porque cai em prova, tá? Ó, onde se produziu o resultado ou onde deveria produzir o resultado ou onde deveria produzir, olha isso, ó, produzir o resultado. Beleza? Então, é considerado, né, praticado o crime no local onde se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, ainda que por meio de participação, assim como, né, bem como onde se produziu ou onde deveria se produzir o resultado. Mas não tem só isso não, pessoal, porque além disso tudo, a gente ainda vai ter aqui, no lugar do crime, a situação voltada para tal omissão. E a omissão aqui, a gente tem a situação voltada para tal teoria, presta atenção, teoria da atividade. A gente vai ver isso um pouco mais na frente, tá? Vou detalhar isso para você um pouquinho mais na frente. Teoria da atividade. Teoria da atividade, beleza? Lugar do crime. Agora, a gente não pode esquecer do tempo do crime. A banca pode chamar de tempo ou momento do crime. Presta atenção, ó. A banca ela pode chamar de tempo, basicamente, ó, ela pode chamar de tempo ou ela pode chamar de momento do crime. Show? Tempo ou momento do crime. Aí se liga, presta atenção. Quando a gente fala em relação a este tempo, a esse momento, a banca vai tentar te confundir de algumas formas, como por exemplo, é considerado praticado o crime no momento da ação ou omissão, ponto, ainda que outro seja o momento do resultado. É considerado praticado o crime no momento da ação ou omissão, ponto, ainda que outro seja o momento do resultado. Então preste atenção nisso que eu estou te falando, tá? É no momento da ação ou omissão. O resultado ele pode ser outro. É no momento da ação ou omissão. O resultado ele pode ser outro. Então preste muita atenção nisso, porque a banca vai tentar te confundir, tá? Se a banca traz no momento da ação ou omissão e do resultado, é errado. No momento da ação ou omissão ou do resultado, é errado também. No momento da ação ou omissão, bem como no momento do resultado, é errado também, tá? É no momento da ação ou omissão, ponto. Ainda que outro seja o momento do resultado. Então guarda aí, vamos colocar. O senhor está falando, professor, escreve para mim, escrevo sim, a gente está aqui para te ajudar, é para facilitar a tua vida mesmo. Ó. É considerado praticado o crime no momento da ação,
ou da omissão. Olha o termo que eu te falei, ó. Olha o termo que eu te falei. Ainda que outro seja o momento do resultado, ó. Ainda que outro seja o momento do resultado. Ainda que outro seja o momento do resultado. Beleza? É considerado praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Isso daqui, pessoal, é a nossa diferenciação em tempo do crime e lugar do crime. Tu acha mesmo que a banca não vai tentar te confundir em relação a essas situações? Vai tentar te confundir, tá? Vamos voltar aqui para a questão. Olha isso, ó. O local do crime, se teve restrição no local, que é o meu artigo 6º, pessoal, na maioria das vezes está errado. Quer ver? O local do crime é apenas, ó a palavrinha, ó, restrição, ó. É apenas onde se desenvolveu a atividade criminosa no todo ou em parte. Não é apenas onde se desenvolveu a atividade criminosa no todo ou em parte. Eu tenho isso daqui, mas eu também tenho o quê? Por meio de participação, onde se produziu, onde se deveria produzir-se o resultado. Então aqui, ó, o erro desse item A está no apenas, beleza? Olha o item B. A lei posterior que de qualquer forma favorecer ao agente retroagirá se já tiver sobrevindo sentença condenatória e recorrível. O que é que eu quero que você guarde? Aqui a gente está falando da tal da retroatividade da lei penal mais benéfica. Vamos lá, ó. Aqui a gente está falando da tal da retroatividade preste atenção, ó, da lei penal mais benéfica, retroatividade da lei penal mais benéfica. Lei penal mais benéfica ou mais benigna, tanto faz, tá? As duas está certo. Vou até colocar os dois nomes aqui. Lei penal mais benéfica ou mais benigna. As duas estão corretas, tá? Eu quero que você guarde isso, ó. Que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica é tão forte, mas tão forte que alcança, inclusive, sentença penal condenatória irrecorrível. Sentença irrecorrível. A sentença penal condenatória, ó, irrecorrível. Que a banca basicamente pode trocar esse termo aqui por sentença que já teve o seu trânsito em julgado. Professor, o que quer dizer isso, né? Sentença irrecorrível, trânsito em julgado. Olha isso, ó. Trânsito em julgado. O que quer dizer isso, professor? É simples. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa já soltou tanto recurso, mas tanto recurso, que chegou um limite e a gente não pode mais fazer nada, não pode mais soltar recurso, ou vai ser absolvido ou vai cumprir a pena normalmente. Beleza? Tranquilaço? Então, guarde essa informação aí, que fica sendo, né, obviamente, o nosso gabarito, letra B. Cuidado com esse se aqui, ó. Porque esse se aqui, ele dá uma ideia de condição, né? Só que esse se era para estar escrito lá no começo da frase, mas como a gente não pode, né? Como não pode, não vai poder iniciar com um se, beleza? Essa oração aqui, a gente sabe que essa situação está escrita em ordem indireta. Por isso que dá uma ideia de condição, né? Mas não está errado não. Gabarito aí, item B. Professor, por que não pode ser o item C? Vamos ver. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período da respectiva duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, não se aplica ao fato praticado durante a respectiva vigência. Poxa, se não se aplicasse, para que eu ia querer uma lei excepcional ou temporária? Nem necessitava, né? Concorda comigo? Que se não for para fazer, se não for para cumprir a lei durante o seu período de vigência, para que eu ia ter essa lei? Né? Não faz nem sentido isso. Então, o item C aí, descartado. Olha o item D. A Constituição Federal admite crime sem lei anterior que o defina,
bem como pena sem prévia cominação legal. Admite não, negativo, é vedado, tá? Não pode ter. O item é o tempo do crime, tempo, tô falando do tempo, engloba o momento da ação ou da omissão, bem como o momento do resultado, bem como não, ainda que outro seja o momento do resultado. Beleza? Suave, tranquilaço. Então guarda essas informações, pois são informações importantes. Primeira questão, bem simples, bem fácil. Gabarito letra B. Gabarito letra B. Bora lá para a próxima questão aí, ó. Olha a próxima questão na sua tela. A letra A é brincadeira de criança, né? Há crime sem lei anterior que o defina, presta atenção, ó. Há crime sem lei anterior que o defina e pena sem prévia cominação legal. Há crime sem lei anterior que o defina e pena sem prévia cominação legal. Tem isso, pessoal? Claro que não. No nosso princípio da legalidade, né, lá dentro do artigo 1º, a gente tem a situação do não tem, né, de não ter crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse item A aqui está ridiculamente errado. Olha o item B. Considera-se praticado o crime no momento da ação, omissão ou do resultado. É aquilo que eu te falei, né? É ainda que outro seja o momento do resultado. Não posso trazer o resultado para próximo da ação ou da omissão, certo? Então, é no momento da ação ou omissão. Ponto. Ainda que outro seja o momento do resultado. Então, se a banca trouxer momento da ação ou omissão, momento da ação, da omissão e do resultado, errado. Momento da ação, omissão ou do resultado, errado. Momento da ação, omissão, bem como do resultado, é errado também. Então, muito cuidado com isso, tá? Item B é errado. Olha o item C. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória e recorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Pensa comigo aqui um bocadinho, ó, pensa comigo. Pensa comigo, vou até molhar a garganta aqui, para não faltar voz para vocês. Pensa comigo aqui, pensa comigo, ó. Vamos lá. É só você pensar comigo, é só tu pensar comigo, se liga. O que é que eu quero que você guarde de informação aqui? Se liga. Quando a gente trabalha em relação à figura dessa situação aqui, ninguém pode ser punido, né, por fato que lei posterior deixe de considerar crime. Imagine o seguinte. Imagine que adultério, olha aí o que eu tô te falando, tá? Imagine que adultério fosse um crime propriamente militar. Suposição, tá, pessoal? Suposição, povo. Beleza? É só suposição mesmo. Presta atenção. Imagine que adultério fosse um crime propriamente militar, ou seja, era um crime que só poderia ser cometido por militar, certo? Imagina aí, imagine que adultério fosse um crime que só pudesse ser cometido por policial militar, certo? Aí imagine que depois de um tempo a justiça percebe, poxa, tá indo muita gente presa, né? Já que tá indo muita gente presa, vamos deixar o adultério de lado? Adultério a partir de agora não é mais considerado crime. Professor, e aquela ruma de gente que tinha sido condenada por adultério, o que acontece com eles? Nada. Nessa situação aí, não vai ter a figura da punição. Por quê, professor? Porque um fato posterior deixou de considerar crime. Agora, imagine que as vítimas de adultério tenham processado civilmente, né, o seu adúltero, né, o seu esposo, a sua esposa, enfim, tenham processado a vítima do adultério, tenham processado a pessoa, o indivíduo, né? Nessa situação, as situações de natureza civil, elas continuam correndo. O que cessa é a penalização. Você não pode ser punido, né? Você não vai poder ser punido por por um fato que uma lei posterior deixou de considerar crime, que foi o exemplo que eu te dei aqui. Agora, quando eu falo em relação a essas informações aqui, referentes a figura dos efeitos de natureza civil, isso não para, que é exatamente o que disse, né, o item C aí, ó. É exatamente o que disse o item C. Suave? Professor, por que não pode ser o item D? Vamos ver. Considera-se praticado o crime, o fato, né, no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa e não no local onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Olha aqui, ó. Olha aqui. Pode também no local onde se produziu o resultado ou onde deveria se produzir o resultado. Portanto, aqui, ó, o item D também está errado. Show? Tranquilo? Professor, qual é o erro do item D? Esse não aqui, ó. É o único erro do item D, beleza? Segunda questão aí, gabarito letra C. Suave.
Olha a questãozinha de número 3. Quanto ao lugar do crime dos crimes omissivos, o Código Penal Militar adotou a teoria. Vamos lá, vamos para cima, ó. Toda vida que eu falo em relação a essa situação aqui, eu tenho que lembrar do bizuzinho da luata. Anota aí, ó. Decora o nome. Decora o nome, ó. É só lembrar do bizuzinho da luata. Vamos lá, vamos ajeitar isso aqui. Vamos deixar bem organizado aqui o seu bizu. Presta atenção, ó. A gente tem o lugar do crime. A gente já estudou o lugar do crime, certo? Vamos lá, ó. A gente tem aqui o lugar do crime, que a banca basicamente pode chamar de local do crime. E preste atenção, o lugar aqui é o onde. Onde que aconteceu o fato? Onde que aconteceu a atividade criminosa? O lugar é isso, é o local, é o onde. É diferente desse aqui, ó. Tempo. O tempo, pessoal, o tempo, a banca pode chamar de momento. Certo? Pode vir como tempo do crime ou momento do crime, é a mesma coisa, certo? E olha o detalhe, o lugar é o onde, o tempo é o quando. O lugar é o onde e o tempo é o quando. Professor, e por que o senhor está me falando isso? Porque é aqui que começa a brincadeira, nas teorias. Eu tenho aqui dentro do meu direito penal militar duas para o lugar. E essa outra aqui, ó, uma é a teoria da ubiquidade, a outra é a teoria da atividade. Sendo que essa teoria da atividade, ela só existe dentro do Código Penal Militar. Dentro do Código Penal comum eu não tenho essa situação, beleza? E aqui no tempo segue a regra geral, teoria da atividade, beleza? Segue a regra geral, teoria da atividade. Opa, tá tortinho, você sabe que eu vou corrigir. O professor de vocês tem um pouquinho de toque, né? Então vamos corrigir aqui, ó. Vamos ajeitar aqui. A gente tem aqui a teoria da atividade. Professor, o que seria a tal teoria da ubiquidade? A teoria da ubiquidade é relacionada aos crimes comissivos. Crimes comissivos. Crimes que envolvem ação. Crimes comissivos, crimes que envolvem ação. Professor, e a teoria da atividade? Está relacionada aos crimes omissivos. Teoria da atividade está relacionada aos crimes omissivos, aqueles crimes por omissão. Beleza? Suave, professor, e no tempo? O tempo vai seguir a regra geral que também é adotada lá dentro do penal comum, tá? Aqui é tanto por meio de ação quanto por meio de omissão. Beleza? Tanto por meio de ação quanto por meio de omissão. Aí o que a banca perguntou? Olha isso, ó. Quanto ao lugar do crime, lugar é esse aqui, ó. Quanto ao lugar do crime, dos crimes omissivos, a banca quer o lugar do crime, ó, dos crimes omissivos. Crimes omissivos é a chamada teoria da atividade. Portanto, aqui, ó, o gabarito fica sendo a letra B, beleza? Portanto, aí, o gabarito é a nossa letra B. Suave na nave, tranquilaço, de boaça, vai guardando aí as informações, pois são informações importantíssimas para a sua prova. Show? Tranquilo? Pessoal, olha como é importante a gente saber, né, pelo menos a parte básica relacionada a essas figuras aqui, porque quando a banca traz as informações, ela costuma trocar em prova. É por isso que eu me preocupo em fazer esses esquemas para vocês, em montar esses esquemas para vocês, tá?
Por quê, professor? Simples, porque quando a banca vem cobrando essas situações aqui, a gente sabe que pode sim ser considerado questões de prova, né? Pode, no caso, né, vir como questão de prova e a banca pode tentar alterar uma ou duas palavrinhas se você não estiver preparado. Você pode perder a questão. O que a gente sempre pensa, né? Tipo assim, poxa, eu vou estudar mais aquilo que eu gosto mais e acaba esquecendo aquilo que você gosta menos. Poucas são as pessoas que estudam de forma correta, que estudam de forma efetiva. Ou então, olha outro erro, como é o caso aqui da terceira questão, né? Você está estudando tanto, né? Que eu vou estudar só coisa difícil, porque na minha prova pode vir coisa difícil e tal. Aí na hora que vem uma questão fácil, como essa terceira questão aqui, a pessoa perde. Sabe por quê? Porque estudou errado. E é isso que eu estou tentando te ajudar aqui, eu estou te mostrando para onde você vai. Certo? Eu estou te mostrando o caminho. Para quê, professor? Para quando chegar a sua vez, você saber traçar ele sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém. Mas a gente vai estar junto com vocês até depois da sua posse. É por isso que eu me preocupo em fazer esses esquemas aqui, ó. Esses esqueminhas, montar esses esquemas para vocês, colocar no quadro aqui para vocês, escrever, tá? Para facilitar a sua vida, até mesmo na hora de uma revisão, que a gente sabe que em reta final, num processo de reta final, a revisão importa muito. Beleza? Tranquilaço? Então bora dar continuidade aqui. Vamos dar continuidade aqui, ó. Olha a questãozinha de número 3. Olha a questão de número 3 aí na sua tela. 4, né? Perdão, questão agora de número 4. Olha a questão de número 4 aí na sua tela. Presta atenção, se liga. Em relação ao crime militar, é correto afirmar. A banca está perguntando em relação ao crime militar. Olha isso. Nos casos previstos no Código Penal Militar, não há, olha isso, ó, não há punição em relação ao crime tentado. Pessoal, crime tentado, ou a figura da tentativa. Professor, isso cai em prova? Cai não, isso despenca, tá? Porque é algo que parece ser muito fácil, mas quando cai em prova, muita gente erra. É por isso que a gente vai trabalhar essas situações aqui referentes, né, ao crime tentado, referente ao crime consumado, tá? Então vem comigo aqui, ó. Bora começar falando desse tal crime tentado e crime consumado. Vamos lá. A gente tem duas situações. A gente tem um crime consumado. A gente tem um crime consumado, certo? E a gente tem um crime chamado de crime tentado. Crime consumado, crime tentado, ou seja, consumado e tentado. Show! A gente tem um crime consumado e tem um crime tentado, a tentativa e a consumação. Professor, o que seria este crime consumado? O que é para o crime ser considerado consumado? Pensa aí comigo, ó. Anota no seu material, porque isso que eu vou colocar aqui cai pra caramba em prova, tá? É considerado crime consumado quando nele vai se reunir, né, vai ter o conjunto de todos os elementos de sua definição legal. Aqui, ó, é consumado quando eu tenho todos os elementos, quando eu tenho, olha isso, ó, todos os elementos da sua definição legal. Anota. Todos os elementos da sua definição legal. Professor, tô entendendo nada, vai entender agora. Imagine você aí, certo? Imagine você, como é que posso dar um exemplo? Vamos lá, beleza. Imagine que você foi para você era perito, certo? Você era médico legista. Um exemplo, você é médico legista e você tem que ir para um local para checar um possível óbito, um possível homicídio. Chegando lá, realmente tinha acontecido homicídio, sei lá, 20 perfurações a bala, né? 30 perfurações a bala. Aí a pessoa pega e fala assim, ó, quando eu falo em relação a essa situação aí, eu posso imaginar que o crime foi o crime de homicídio. Aí eu pego e olho para a lei. Matar alguém, crime de homicídio, eu olho para o cara tá morto. Aí eu volto para a lei. Matar alguém, crime de homicídio. Aí eu pego, olho pro cara, o cara tá morto. Matar alguém, morto. Matar alguém, morto. Nesta situação, pessoal, nesta situação, eu tenho o quê? Crime consumado. Porque alcançou todos os elementos da sua definição
legal. Então, muito cuidado com isso, tá? Opa, deu uma travadinha aqui. Voltou, vamos voltar aqui, show. Opa, show. Vamos lá. A gente já viu a consumação, beleza? Agora a gente vai para cima da figura da tentativa. O crime é considerado tentado quando inicia-se a execução. Olha isso, ó. Quando é considerado culpado de acordo com a lei, tá, pessoal? Ó. Quando iniciada a execução, iniciada a execução, beleza? Iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Olha isso, ó. Iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Beleza? Não se consuma por circunstâncias. Vá anotando que cai em prova, tá, pessoal? Circunstâncias alheias à sua vontade. Alheias à sua vontade. Circunstâncias alheias à sua vontade. Não se consumou por circunstâncias alheias à vontade. Agora tem um detalhe, pessoal. E esse detalhe é até importante a gente falar, a gente citar aqui. Por quê? Quando a gente fala em relação a essa figura da tentativa, né? Esse dispositivo ele nunca foi declarado inconstitucional, isso que eu vou falar agora, tá? Ele nunca foi declarado inconstitucional, né? Muito menos ele foi revogado, tá? Ele nem foi considerado inconstitucional e nem foi revogado. Professor, que dispositivo? Esse aqui que eu vou colocar agora para você, ó. Presta atenção. O juiz, olha isso, ó. Olha isso. O juiz, em caso de excepcional gravidade, preste atenção, se liga, o juiz, em caso de excepcional gravidade, estou indo bem devagar para você conseguir pegar todas as informações importantes para a sua prova, tá? Ó, o juiz, em caso de excepcional gravidade, ele pode aplicar a pena do crime consumado, tá? Ó, ele pode aplicar a pena do crime consumado. Pode aplicar a pena como se consumado fosse, sem diminuir. Por quê? Porque quando a gente fala em relação à pena do crime tentado, a gente sabe que vai ser a pena do crime consumado diminuído de 1 a 2 terços, né? Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, né? O crime consumado, propriamente dito, diminuído de 1 a 2 terços. Beleza? Tranquilo? Então, quando eu falo em relação à situação aqui da tentativa, sempre lembra do 1 a 2 terços. Beleza? Então, pega esse bizu aí. Vou melhorar aqui. Vou colocar mais para cá, ó. Diminuída. Aplica-se a pena do crime consumado, diminuída. Diminuída, beleza? Diminuída de 1 a 2 terços. Diminuída de 1 a 2 terços. Beleza? Tranquilaço? Diminuído de 1 a 2 terços. Aí fica fácil, né, da gente acertar a questão. Mas a informação que eu quero que você guarde é que entre a consumação e a tentativa existem coisas diferentes. São coisas diferentes. Vou dar um tempinho para tu printar essa tela aí. 3 segundinhos para tu printar essa tela. 3 segundinhos. 3, 2, 1. Printou, printou. Se não printou, printa depois. Bora lá. Vou voltar aqui, ó. Olha a letra B.
A banca tratou na A aqui, ó, que não há punição em relação ao crime tentado. Tem sim, né? Aplica-se a pena do crime consumado, óbvio, diminuído de 1 a 2 terços. Beleza? Bora lá, bora voltar. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Perfeito, né? Foi o que a gente colocou no quadro até o momento. Olha o item C. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. Ok. Sempre diminuir de 1 terço, negativo. Não vai ser sempre de 1 terço, não. É 1 a 2 terços, tá? Não vai ser sempre a 1 terço, não. D. Nos casos previstos no Código Penal Militar, em relação à tentativa, é vedada a aplicação da pena correspondente ao crime consumado. Vedado nada. É permitido, tá? Então aí, ó, quarta questão, gabarito, letra B. Suave, de boaça. Pessoal, ó, a gente está aqui, né, diante de uma aula de resolução de exercícios, né? A gente sabe que tem aquela máxima do jogo é jogo, treino é treino, né? Mas se você não treina, você não joga bem, é isso aí, tá? Tem aquela máxima lá, beleza? E você tem que saber isso. É por isso que eu sempre foco nessas situações aqui de resolução de questões. Porque na reta final, nada melhor do que resolução de questões. Principalmente se você que está me assistindo aqui, você vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Se você que está me assistindo aqui no Penal Militar e vai fazer esse concurso aí da PMCE, você não pode deixar de entender como que a banca pode cobrar isso, tá? E principalmente você que vai fazer essa prova, coloque na sua cabeça que você está em fase de reta final. E fase de reta final é aquilo que ou você fica muito bom, né, para fazer a sua prova do seu concurso, ou você derruba de vez, desanima de vez, acaba decaindo. Eu espero que você não seja essa segunda opção. Eu espero que você seja realmente um leão, né? Uma pessoa com força, uma pessoa que não desiste nunca, uma pessoa que sempre pode, que talvez, né, possa até cair, mas que você saiba se levantar. Pessoal, não é vergonhoso cair, não. Não é vergonhoso. Vergonhoso é você cair e permanecer caído. Então, vamos acordar. Iniciou a reta final aí, tá? Iniciou a reta final e nada melhor, como eu falei, do que resolução de questões, que é isso que a gente está fazendo agora, tá? E é exatamente o que tem nos nossos eventos, tá? Ó, vou colocar novamente aqui para você que chegou depois. A gente está fazendo algumas missões, tá? Nos interiores do estado do Ceará e também na capital, que vai ser em Fortaleza, salvo engano, tá? Eu posso estar errado. Me corrijam aí no chat aí, né, se eu estiver errado, tá? Mas a gente vai ter um encontro também em Fortaleza. Alô, pessoal de Fortaleza aí, né? Pessoal de Fortaleza que estava me perguntando, né? Tava me perguntando, professor, Fortaleza, vocês não vêm para Fortaleza não? Beleza, eu não, né? O objetivo vem, que eu já sou de Fortaleza. O objetivo tá vindo aí também, tá? Pra gente quebrar tudo, beleza? Em relação a um super evento. E lógico que as vagas são limitadas, tá aqui, ó, tá aqui, coloquei aqui embaixo aqui. Professor, o que é que eu tenho que fazer? É simplesmente, basicamente, pessoal, apontar o celularzinho pro QR Code. Professor, é muita tecnologia, eu gosto de um trabalho mais braçal. Não tem problema, já que você não quer apontar o QR Code, fala com a central de vendas, ó. Fala aí com a central de vendas, tá aí a central de vendas, fala com eles, tá? E fala assim, ó, o professor Gabriel disse, né, que vai ter as missões da PMCE do Objetivo, eu quero participar dessas missões. Participa com a gente, bora pra cima, que serão missões tops e vocês têm que estar junto com a gente, porque a gente quer vocês do nosso lado, tá certo? Beleza? Tranquilaço? Então fala com a central de vendas aí, tá? Que eles vão te dar todas as diretrizes. E óbvio, né, que a gente tem também pessoas da central de vendas conversando aí no nosso chat. É só bater um papo com eles e bora se encontrar aí nessas missões, né, nesse mundão afora. Beleza, pessoal? Tranquilaço? Bora lá, vamos continuar. A gente está indo bem, vamos lá. Professor, qual é a próxima questão que a gente vai ver? A próxima questão que a gente vai trabalhar é essa aqui, ó. Julgue os itens a seguir sobre o estado de necessidade. Professor, isso não cai em prova não. Você tem razão, cai em prova não. Realmente não cai não. Isso aqui faz o quê? Despenca, né? Despenca na sua prova. Então vamos montar um quadrinho? Vamos montar um quadrinho. Vou montar para você aqui um quadrinho top, né? Quando a gente fala em relação à figura do tal, olha isso, ó. Estado
de necessidade. Quando a gente fala em relação à figura do tal estado de necessidade, a gente tem que entender que dentro do meu Código Penal Militar eu tenho um estado de necessidade diferenciado daquele penal comum. Por quê? Porque dentro do Código Penal Militar eu tenho dois tipos de estado de necessidade. O que a banca vai dizer? Vai dizer que o estado de necessidade adotado aqui pelo CPM é a teoria unitária, né? Adota a teoria unitária e não é. A teoria adotada aqui, pessoal, olha aí, ó, é a teoria, olha isso, ó, é a teoria diferenciadora alemã, beleza? Estado de necessidade aqui, ó, estado de necessidade aqui, né? A gente tem a teoria diferenciadora alemã. E olha o detalhe, eu disse para vocês que tem dois tipos, né? Dois estados de necessidade aqui dentro do meu CPM. Mas a definição deles é a mesma. A definição introdutória deles é a mesma, ó. Porque eu vou ter como considerando, né, o estado de necessidade quando eu tenho um perigo certo. Vou até colocar aqui, completinho, completasse, para você entender, ó. É quando a pessoa age contra perigo. Olha isso, ó. Contra perigo certo e atual. Contra perigo certo e atual, beleza? Ó, contra perigo certo e atual, que não provocou nem poderia de outro modo evitar. Que não provocou, não poderia de outro modo evitar. Não poderia evitar. Que a pessoa não poderia evitar de outro modo, tá, pessoal? Aí a gente tem essas situações aqui. Isso daqui serve para os dois estados de necessidade, essa definiçãozinha aqui, certo? Contra perigo certo e atual, que não provocou e nem podia de outro modo, né, evitar. Aí a gente tem a mesma definição para os dois. Agora o que a banca pega mais pesado é as diferenças, né, pessoal? É óbvio. Então vamos colocar aqui as diferenças do estado de necessidade exculpante para o estado de necessidade chamado de estado de necessidade, ó, justificante. Então a gente tem esses dois estados de necessidade, tá? O meu estado de necessidade exculpante e o meu estado de necessidade justificante. Vamos lá, pensa comigo aí, ó, pensa comigo. Vamos colocar aqui para você entender essa situação. Vamos lá, pensa comigo aí, ó. Se liga, se liga. Quando a gente trabalha a situação voltada para o exculpante, existe uma diferenciação básica. Professor, que diferenciação é essa? Vamos lá. Já para começar, de começo. Quando eu falo em relação ao estado de necessidade exculpante, é para proteção. Olha isso, ó. De direito próprio ou de pessoa ligada com grau de parentesco. É pouco cobrado em prova, mas eu vou colocar também por desencargo de consciência, já que o texto legal também trata disso, que é a situação voltada para a afeição. O que é diferente, ó, do justificante, que é basicamente uma proteção de um direito próprio ou alheio. Um direito próprio ou alheio, beleza? Primeira diferenciação. Professor, tem outra? Tem outra. Qual é a outra diferenciação? É só você pensar e eu quero que você volte comigo aqui. Professor, como que eu sei que o estado de necessidade é um estado de necessidade exculpante? Como que eu sei que o estado de necessidade é um estado de necessidade justificante? A gente vai ponderar os bens. Professor, como que pondera? Assim, ó. Presta atenção.
Quando eu falo em relação ao estado de necessidade exculpante, o direito alheio, até escrever completinho, ó. O direito alheio, ele vai ser igual ou superior ao direito defendido. Igual ou superior. Vamos lá. O direito alheio, ele vai ser igual ou superior ao direito defendido. Isso no caso do exculpante, tá? Professor, e do justificante? Aí aqui fica fácil, ó. O direito alheio, presta atenção, ó. Ele vai ser inferior ao direito defendido. Ele vai ser inferior ao direito defendido. O que a banca faz? Investe essas informações aqui. E você que assiste essa aula, você não perde não. Aí presta atenção, ó. Tá vendo o exculpante aqui? Parte no meio, ó. O que acontece? Culpa. Professor, o que é isso? Exclui a culpa. O exculpante, ó, ele exclui a culpa. Exclui a culpa. Professor, o justificante exclui o crime. O justificante, ó, exclui o crime. Beleza? Tranquilaço? Então vou dar um tempinho para tirar um print dessa tela aí enquanto eu molho a garganta aqui, tá? Porque isso daí te ajuda em várias questões. O que a banca trouxer sobre estado de necessidade, você não perde a questão de jeito nenhum. Tira um print aí enquanto eu molho a garganta aqui, pra gente já continuar. Show! Tiraram um print aí? Tiraram um print? Pronto. Pessoal, por que eu trabalho com vocês esse quadrinho aí do estado de necessidade? Porque tudo que a banca for cobrar sobre estado de necessidade, você tem condição de acertar somente com esse quadro aí. Só com o quadro, tu já tem uma total condição de acertar as questões de prova sobre estado de necessidade. Então eu quero que você guarde, tá? Eu quero que você guarde essas informações. Eu quero que você guarde esses bizus que eu coloquei para você aqui. Porque quando a banca vem cobrando, quando a banca vem trazendo, ela costuma colocar questões pesadas. E por mais que a questão esteja muito pesada, você só precisa disso aqui para acertar a questão. É aquilo que eu falo sempre, né? De jeito nenhum, olha o que eu estou falando, de jeito nenhum eu quero que você saiba de tudo para acertar a questão de prova. Você tem que saber o necessário. Então sejamos inteligentes, beleza? Bora lá, vamos lá ver como que traz a questãozinha aqui de número 5, ó. O estado de necessidade abrangido pelo Código Penal Militar adota a teoria unitária. Estado de necessidade abrangida pelo Código Penal Militar adota a teoria unitária. Volta para cá, quadrinho, para mim te mostrar como realmente dá para acertar a questão. É a teoria unitária? É não. É a teoria diferenciadora alemã. Então volta aí, ó. Não é unitária, é a teoria diferenciadora. 2. O estado de necessidade exculpante é para proteção de direito próprio ou alheio, enquanto o justificante trata do grau de parentesco. Opa, vamos lá. Ó. O exculpante é para proteção de direito próprio ou alheio? O exculpante não é direito próprio ou, né, as situações voltadas para uma pessoa ligada com um laço de parentesco ou afeição. Então não pode ser direito próprio ou alheio. Direito próprio ou alheio é justificante. Beleza? Então o que foi que a banca fez? Ó, inverteu. O estado de necessidade exculpante é para proteção de direito próprio alheio. Não. Grau de parentesco justificante. Não. Muito cuidado com isso daqui, porque a banca costuma trocar. Então, item 1 errado, item 2 errado. Olha o item 3. O estado de necessidade justificante exclui o crime, enquanto o exculpante exclui a culpa. Perfeito. O justificante exclui o crime e o exculpante exclui a culpa. O único item correto é o item 3. Portanto, o gabarito aqui é a nossa letra D. Está correto. Apenas o item 3. Show? Suave? Bora para a próxima. Estado de necessidade também, para ver se você pegou o bizu. Olha.
O Código Penal Militar adota a teoria diferenciadora, ok, sendo todo estado de necessidade justificante. Tu já risca isso aí? Todo estado de necessidade é justificante? Claro que não. Eu tenho distinções e eu tenho também o estado de necessidade exculpante. Então o item A está descartado. B. Não há distinção entre estado de necessidade justificante e estado de necessidade exculpante. Pessoal, pelo amor de Deus, eu coloquei para você essas informações, ó. Olha aí, ó, como é que não tem diferença? Tem diferença sim. Então, quando a gente fala em relação ao item B, ele está errado também, ó, por conta disso aqui, ó. Não há distinção, beleza? Tem distinção sim. Olha o item C. O Código Penal Militar adota a teoria unitária, sendo todo estado de necessidade exculpante. Vamos de novo. O Código Penal Militar adota a teoria unitária, sendo todo estado de necessidade exculpante. Todo estado de necessidade é exculpante, povo? Claro que não, é a mesma situação ali do item A, né? E outra, né? O Código Penal Militar adota a teoria unitária? Claro que não. É a teoria diferenciadora alemã. O item C com 2 erros aí gritantes. Item D. No estado de necessidade exculpante, o bem jurídico preservado sempre será de maior valor do que o bem jurídico sacrificado. No estado de necessidade exculpante, o exculpante, o direito alheio, ele também pode ser igual, não só superior, tá? Ele também pode ser igual. Show? Então cuidado com isso daqui, ó. Pessoal, qual é o erro da AD? Pelo amor de Deus, tá aqui, ó. O bem jurídico preservado sempre será de maior valor, não pode ser de igual valor. Mostrei para você agora. Olha o item E. Para distinguir o estado de necessidade exculpante e o estado de necessidade justificante, é preciso ponderar bens jurídicos depois de confrontá-los. Beleza? Gabarito aí. Letra E, né? Letra E de é certeza absoluta que se você estiver com a gente, você vai ser aprovado. Você vai ser aprovada. Show? Tranquilo? Pessoal, peço perdão aí a lentidão, tá? Desculpa, né? Meu olho tá até lacrimejando aqui, né? Mas eu ainda tava tomando um remédio, uma medicação, aí quando eu pensei que fiquei bom, né? Acabei ficando doente novamente. Pessoal, eu peguei uma gripe aí, né? Graças a Deus não é Covid, né? Graças a Deus. Mas acabei pegando uma gripe, né? Aí inventei de assistir o Jogo do Brasil e tal, né? E acabei pensando que eu tava bom, mas acabou, né? Que deu uma piorada novamente. Mas é assim mesmo, né? E a gente não pode te deixar na mão. A gente vai estar aqui sempre, doente ou não. O importante é que você tenha as suas aulas, o importante é que você tenha o seu acompanhamento, que é isso que a gente quer, tá? A gente quer ficar junto com você, a gente quer te trazer para perto da gente aqui, certo? Você está tendo um super evento aqui, a gente não está cobrando nada por isso daqui. A única coisa que a gente está te pedindo agora é que você deixe o like aí nessa aula e que você sempre nos acompanhe, né, nas redes sociais e aqui também, porque tem muita aula gratuita para você. Suave, tranquilaço, de boaça. Vamos lá, bom dia para vocês aí, bom dia. Bom dia. Vamos lá. Show. Bom dia aí para vocês. Tranquilo. Vamos lá. Bom, povo, a gente passou por pontos importantes voltados para a introdução, para a aplicação, certo? Para a aplicação da Lei Penal Militar e agora a gente está falando também, né, de estado de necessidade. Então a gente já falou de pontos importantíssimos para vocês, certo? Professor, e agora? O que a gente vai ver? A gente já falou dessas coisas, agora o que a gente vai ver agora? Olha isso, a gente está fazendo uma revisão geral. Eu estou indo bem devagar para você que nunca nem teve, né, contato com a matéria conseguir acertar a questão do mesmo jeito, tá? Esse vai ser sempre o meu principal motivo, certo? A gente sempre vai ter essa situação, a gente sempre vai ter essas figuras, essas informações a serem tratadas. Por quê? Por que eu me preocupo em fazer isso aqui, ó? Cadê? Olha isso, ó. Por que eu me preocupo com isso daqui? Por que eu me preocupo com isso? Por que eu me preocupo com isso daqui, ó? Eu não poderia só chegar e soltar a informação para você sem precisar estar perdendo meu tempo escrevendo? Eu poderia estar soltando um slide para você aqui sem precisar escrever, mas sabe por que eu faço isso? Sabe por que eu faço isso aqui, ó? Olha isso, ó. Olha isso. Tu sabe por que eu faço isso, pessoal? É simples.
É porque eu também já fui concurseiro. Eu já estudei por curso horrível, por material ruim, por professor horrível, que não estava preocupado com a vida do aluno. Ele só queria colocar dinheiro dentro do bolso e ir para casa. E o aluno é que se fudesse, ele não estava nem aí para você. É por isso que eu me preocupo. Eu organizo quadro, eu sempre trabalho com 3 cores de caneta, né? Não é toque não, é para você ficar, né, com assimilação. Por meio de assimilação você conseguir lembrar as informações e acertar a questão na sua prova. Isso é o que eu quero, é isso que eu quero para você. E você tem, né, que também anotar, printar. Professor, eu tenho preguiça de anotar. Não precisa, né, nem anotar, só printa. Porque isso vai servir de revisão para você depois, beleza? Então bora lá, vamos dar continuidade aqui. Agora indo para a nossa questãozinha de número 7, não é isso? Questãozinha de número 7. Embriaguez, né? Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Quando a gente fala em relação à embriaguez, olha isso, ó. Quando a gente fala em relação à embriaguez, eu tenho que saber que eu tenho 3 coisas que são importantes que eu saiba em relação à embriaguez. Professor, que 3 coisas são essas? Vou colocar para você aqui, ó. A embriaguez, ela pode gerar uma inimputabilidade. Inimputabilidade. Beleza? Inimputabilidade. Show. Pode causar uma semi-imputabilidade. 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 Show. E também pode causar, olha isso, ó. E também pode causar a situação voltada para o agravante. Agravante. Beleza? Tranquilo? Show? Professor, o que mais que eu tenho que saber? Os tipos de embriaguez. Eu tenho embriaguez chamada de embriaguez, ó o termo, ó, embriaguez patológica. Vou nem colocar pela patológica não, nem começar por ela não. Vou falar da voluntária primeiro. Embriaguez voluntária. Professor, que embriaguez é essa? A embriaguez voluntária, pessoal, é aquela embriaguez, né, que a pessoa bebe porque quer. Também chamada, vou até colocar aqui, ó, de embriaguez não acidental. Embriaguez não acidental. Suave, tranquilaço. Então, embriaguez voluntário, embriaguez não acidental. Show? Tranquilo? Beleza, professor? Tranquilaço. Isso aqui eu estou entendendo, isso aqui eu estou compreendendo. O que mais que a gente vai falar? Estão me avisando aqui, estão me avisando. Só um minuto, só um minuto. Vamos lá, vamos voltar aqui. Pessoal do YouTube, né? Pessoal do YouTube. A gente vai cortar a transmissão agora, tá? E vai ficar ao vivo aqui somente para o pessoal que é assinante do Objetivo Play, certo? Para você que quer, né, continuar com a gente aqui, é só falar com a central de vendas aqui, ó, e falar, ó, o professor Gabriel disse que eu tenho um super desconto aqui, tá? Na assinatura do Objetivo Play aqui para continuar assistindo a aula dele, beleza? Então, infelizmente, tá, pessoal? A gente vai cortar aqui para o pessoal do YouTube e vai ficar somente para quem é assinante do Objetivo Play. Suave, tranquilaço, de boaça, mas calma, calma, segura aí, que eu só vou cortar aqui, tá? Só vou cortar aqui quando a gente acabar de falar da embriaguez aqui, certo? Então segura aí que ainda tem informação aqui da embriaguez. Vamos lá, ó. Embriaguez voluntária. O que gera a embriaguez voluntária? Que é a embriaguez por sem vergonha, se a pessoa bebeu porque quis, né? Gera responsabilização. Pau na moleira, pau no gato. Vamos lá, ó. Responsabilização. Professor, o que é isso? Quer dizer que o agente ele pode sim ser punido, tá, pessoal? Ele pode sim ser responsabilizado. E é isso que eu quero que você guarde. Quando a gente fala em relação a uma embriaguez acidental, por exemplo, elas geram inimputabilidade. Pessoal, mas como que alguém se embriaga por acidente?
Calma que eu vou dar um exemplo. Mas guarda, a voluntária ela gera responsabilização, ela não gera inimputabilidade, tá? Volta aí, ó, volta aí e vamos falar agora da embriaguez patológica. Essa é diferente. A embriaguez patológica, olha só, a embriaguez patológica, olha o termo que eu vou utilizar aqui porque eu já vi em questões, tá, da Banca Idecam. Olha o termo, ó. A embriaguez patológica em um aspecto clínico, olha isso, ó, em um aspecto clínico pode ser considerado uma doença. Professor, e como que a gente faz o levantamento disso daqui? É por meio de exame de corpo de delito ou até mesmo por meio de perícia, ó. Por meio de exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito ou até mesmo por uma perícia. Beleza? Mas isso daqui gera o que, pessoal? Isso daqui gera inimputabilidade. Inimputabilidade. Beleza? Se for comprovado em um aspecto clínico, por meio de perícia, exame de corpo de delito, que realmente é uma doença, né? Tranquilaço, de boaço, professor, tô entendendo aí, tô entendendo. O que mais que eu tenho que saber para me acertar a questão na minha prova referente, né, a este assunto aí, professor? O que mais que eu tenho que saber? Vamos lá, vamos falar de outra embriaguez. Embriaguez pré-ordenada. Embriaguez pré-ordenada. Professor, o que seria a embriaguez pré-ordenada? É aquela embriaguez que a pessoa bebe para tomar coragem. É aquela embriaguez que a pessoa bebe para tomar coragem. Isso daqui, pessoal, é considerado, sabe o quê? Agravante. Isso daqui é considerado agravante. Beleza? Tranquilo? E claro que eu não posso deixar de falar da embriaguez chamada de embriaguez acidental. Acidental. Ou embriaguez não voluntária. Embriaguez por caso fortuito. Força maior. Professor, como assim? São eventos imprevisíveis, algo que você não conseguia prever, que você não conseguia imaginar. Imagine que a composição da polícia subiu um morro para uma operação e algum dos indivíduos acabou levando um tiro. Para anestesiar a dor, o que é que eles fazem? Ingerem uma grande quantidade de álcool para sarar, no caso, sarar não, né? Pelo amor de Deus, né? Cachaça milagrosa agora, é? Para conseguir, né, de certa forma, amenizar a dor que estava sentindo. Com isso, gera-se uma embriaguez, tá? Essa embriaguez aqui, por caso fortuito ou força maior, presta atenção, ó, ela vai gerar uma inimputabilidade, se ela for completa, tá? Se a pessoa estiver realmente sem um discernimento do que está fazendo, ela gera o quê, ó? Inimputabilidade. Inimputabilidade. Professor, e se o indivíduo não está completamente sem noção, ele ainda tem um pouco de discernimento? Se ele tem um pouco de discernimento, né? Se ele ainda tem um pouquinho de discernimento, não vai ter, né, inimputabilidade, mas sim uma atenuação, beleza? Mas sim uma atenuação. Cuidado com isso, porque a banca costuma trocar as informações na sua prova. Belezinha? Tranquilaço? Vamos responder essa questão aqui sobre a embriaguez aqui, tá? Pra gente encerrar a transmissão aqui pro pessoal do YouTube. Vamos lá, ó. Olha aqui a questãozinha de número 7. A embriaguez patológica recebe o mesmo tratamento que a embriaguez voluntária ou culposa no CPM. Vamos voltar aqui, ó. A embriaguez patológica, essa aqui, o item 2, ó, número 2,
recebe o mesmo tratamento que a voluntária, a voluntária é aquela que a pessoa bebe porque quer. A voluntária é o que? Gera o que? Responsabilização. A patológica, inimputabilidade. Então, quando a banca traz, dizendo recebe o mesmo tratamento que a embriaguez voluntária, negativo, não recebe o mesmo tratamento não, tá? Sétima questão aqui, errado. Suave, tranquilaço, de boaça, beleza? Então, pessoal, quando a gente fala em relação à figura da embriaguez, você tem que guardar essas informações. Tira o print aí, tira o print. 3 segundos para tirar o print da tela. 3, 2, 1. Printou. Se não printou, printa depois. Olha a outra. Tira o print aí. 3, 2, 1. Printou. Se não printou, printa depois. Bom, pessoal do YouTube, muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá? Muito obrigado. Vou repetir, certo? A partir de agora vai ficar somente para quem é assinante do Objetivo Play, certo? A gente vai resolver o restante das questões aqui. Muito obrigado pela presença de vocês são foda, né? Sempre aqui, sempre marcando presença. Que Deus abençoe a vida de vocês. Valeu e tchau, tchau. Pessoal do Objetivo Play, né? A galera do Objetivo Play aí, vamos nós agora, né? Vamos dar continuidade aqui, resolvendo aqui o restante das questões, né? O restante aí das nossas questões, focadas aí, né? No direito penal militar, focadas na matéria de direito penal militar. Então, vamos comigo aqui, vamos agora, né? Resolver o restante das questões aqui. A gente respondeu uma questão de embriaguez, né? Vamos voltar aqui e responder a próxima questão que trata da embriaguez também. Olha isso. Um cabo das Forças Armadas, presta atenção, um cabo das Forças Armadas, escalado para o serviço na organização militar que servia, compareceu e assumiu a incumbência em estado de embriaguez, tendo ingerido voluntariamente. Opa, qual é o tipo de embriaguez aqui, Embriaguez voluntária, ele bebeu porque quis, né? Ele ingeriu voluntariamente grande quantidade de bebida alcoólica, momentos antes de se apresentar no serviço. Todavia, seu estado não foi notado e nas primeiras horas da atividade, ao discutir com o militar que também estava em serviço, disparou sua arma de fogo na direção deste, matando instantaneamente. Fermer do cabo, né? Cabo Fermer. Vamos ver aqui, Assertiva. Nessa situação será considerado inimputável. Professor, mas quando a gente fala em relação ao estado de embriaguez, né? Quando a gente fala em relação a essa situação aqui, eu sei que ele estava sem noção do que ele estava fazendo, pessoal. Não pode ser inimputabilidade, olha aqui, nessa situação será considerado inimputável o cabo. Pode ser inimputabilidade em embriaguez voluntária. Uma embriaguez voluntária, vou até voltar aqui, Embriaguez voluntária é inimputável? Claro que não, gera o quê? Responsabilização. Portanto, aqui, quando a banca traz que é considerado inimputável, deixa a nossa questão de número 8 errada. Beleza? Tranquilaço. Olha a nona aqui, A posse por militar de substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense, não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. Volta comigo aqui. Pessoal, guarda a informação que eu estou te falando, tá? E isso já é pacificado. Presta atenção. Posse de drogas, por mais que seja em quantidade pequena, em local sujeito à administração militar, é crime. Não cabe. Vamos lá. Imagine que um indivíduo foi pego com uma trouxinha de maconha. Professor, mas uma trouxinha de maconha não é nenhuma grama. Não importa. Não importa, pessoal. É considerado, sim, crime. Sabe por quê? Porque quando eu falo em posse de drogas em local sujeito à administração militar, a doutrina diz o quê, pessoal? Não aceita o princípio da insignificância, beleza? Então não se aceita o princípio da insignificância. Volta aí para 9. Volta para 9, Quando ela fala a posse por militar de substância entorpecente, independentemente da quantidade do tipo, em lugar sujeito à administração castrense, não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. Realmente, não autoriza. Nona questão aqui, correta. Suave?
Olha a 10, a gente já viu, né? A gente já viu, tentativa e consumação. Bora ver, ó. Um oficial foi preso em flagrante delito pelo cometimento de crime militar, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo sido denunciado e se tornado réu em ação penal militar. Olha isso, um oficial foi preso em flagrante delito pelo cometimento de crime militar. Beleza, e virou réu em uma ação penal militar. Nessa situação, a depender da gravidade, o juiz poderá aplicar a pena do crime consumado sem diminuí-la? Sim, poderá. É em qualquer situação? Lógico que não. É aquilo que eu te falei, tá, pessoal? Isso daqui tá meio que sem efeito. Mas, como a gente não teve nada declarando essa situação inconstitucional e nem revogando ela, a gente aceita caso a banca traga como trouxe nessa questão aqui, tá? Então, 10ª questão aí, ó, corretinha, perfeitinha. Beleza? Tranquilaço? Suave? Olha a próxima questão. Para fixação, presta atenção, ó. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado, a personalidade do réu. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo. Bora falar aqui da fixação da pena. Professor, o que é isso? O que é que eu tenho que saber em relação a isso? Bora fazer aqui, ó. Vamos trabalhar essa situação aqui, ó. Fixação da pena privativa de liberdade. Fixação da pena privativa de liberdade. Bora trabalhar isso aqui? Vamos lá. Para fixar essa pena, primeiro que quem fixa, ó, é o juiz. Já de começo, de testa logo, se liga, ó. Juiz, beleza? O juiz, ele aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu. Ó, o juiz, ele aprecia, presta atenção, a gravidade do crime e a personalidade do réu. Mas isso aqui é só o começo, só a quantidade de coisas que o juiz analisa. Gravidade e personalidade do réu. Isso é só o começo. Olha a quantidade de coisas que o juiz analisa. Ó. Além da gravidade da personalidade, ele vai analisar a intensidade do dolo. Olha isso, ó. Além disso daqui, ele vai analisar a intensidade do dolo. Intensidade. Olha isso, intensidade do dolo. Beleza? O grau da culpa. O grau da culpa. Intensidade do dolo. O grau da culpa. Maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano. Dano. Não somente o dano, ó, também perigo de dano. Perigo de dano, beleza? Além dessas situações, vai analisar também o juiz, ó, os meios empregados. Os meios empregados. Os meios empregados. O modo de execução daquele delito, ó, o modo de execução daquele delito. Modo de execução, que a banca basicamente pode chamar, ó, de modus operandi. Modus operandi, né? O modo de execução daquele determinado delito ali. Professor, isso tudo o juiz analisa? Exatamente, isso tudo, tá? Além dos motivos determinantes, motivos que deram causa àquele delito ali, tá? Motivos determinantes. Motivos determinantes. Os motivos que deram causa àquela situação ali. Show? Chamados motivos determinantes.
circunstâncias de tempo, de lugar, antecedentes do réu, sua atitude, tempo, tempo, lugar, antecedentes do réu. É tão subjetivo antecedentes do réu, é tão subjetivo que até a atitude de insensibilidade o juiz analisa. Ó. Atitude de insensibilidade. Insensibilidade. Beleza? Até isso o juiz analisa. Suave, tranquilaço, de boaça. Então volta para a questão. Volta para a questão aqui, ó. Olha a 11. Para a fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, ok? Devendo ter em conta a intensidade do dolo ou o grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Perfeito, gabarito aqui, ó. Corretinho, perfeito. Professor, onde que eu encontro isso daqui? Você vai encontrar isso daqui lá dentro do artigo 69 do Código Penal Militar. Beleza? Lá no artigo 69 do Código Penal Militar. Fixação da pena privativa de liberdade. Suave? Volta a tela aí, professor, para me copiar. Volto, tá aí, ó. Copia aí, ou então tira o print dessa tela. 3 segundinhos para tirar o print dessa tela aí, para a gente ir para as próximas questões, tá? 3 segundinhos. 3, 2, 1. Printou, printou. Se não printou, printa depois. Bora para a próxima questão aqui. Vamos lá. De acordo com o direito penal militar, a pena de reclusão ou de detenção de até 2 anos, pena de reclusão ou detenção de até 2 anos. Professor, que diabo de pena é essa? Calma que a gente vai trabalhar isso daqui. Vamos primeiro ver o que a questão está tratando, né? De acordo com o direito penal militar, ó, a pena de reclusão ou detenção de até 2 anos. Guarda primeiro isso daqui. Certo? Questão de pena, eu tenho que guardar primeiro o que a banca está tratando. Tem que saber primeiro do que a banca está tratando, tá? Então guarda aí, ó. Aqui a gente está falando de uma aplicação de pena de até 2 anos, né? Uma pena de até 2 anos imposta a militar. É convertida em pena de prisão e cumprida quando não cabível suspensão condicional pelo oficial em recinto de estabelecimento, pela praça. Vamos lá, vamos trabalhar isso aqui. Cuidado, tá? Aqui é quando eu falo em relação à pena, não sendo qualquer pena, tá? Não é qualquer pena, certo? É uma pena de até 2 anos que é imposta a militar. É uma pena, ó, de até 2 anos. É uma pena de até 2 anos que é imposta a militar. Essa pena vai ser uma pena de reclusão ou de detenção. Esta pena vai ser uma pena de reclusão ou de detenção. Beleza? Pena de reclusão ou pena de detenção. Aí preste atenção, ó. Esta pena ela vai ser aplicada ao militar e pode ser convertida em prisão, certo? O que acontece? Ela pode ser aplicada ao militar e ela vai ser, ó, convertida em prisão. Presta atenção. Ela vai ser convertida em prisão e tem que ser cumprida. Quando, professor? Somente quando não cabível o suscis. Quando não cabível o suscis. Beleza? Somente quando não cabível o suscis. Show? Professor, que diabo é suscis? Suspensão condicional. Tranquilo, pessoal? Aí a gente tem a figura dos cumprimentos. Vamos lá. Primeira situação.
ela pode ser cumprida, essa pena pode ser cumprida pelo oficial, certo? Ó, esta pena ela pode ser cumprida pelo oficial ou pode ser cumprida pela praça. O professor tem diferença, lógico, e eu vou colocar elas para vocês aqui, certo? Pode ser cumprida pelo oficial, assim como pode ser cumprida pela praça. Pelo oficial, vai ser cumprida onde, professor? Em recinto de estabelecimento militar. Em recinto de estabelecimento militar. Aqui é para oficial, pode ser, por exemplo, num quartel, certo? Pode ser num quartel. Agora a praça, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Por quê? Porque na praça, esta pena vai ser para a praça, né? Esta pena ela vai ser cumprida em um estabelecimento. Olha como é diferente, ó. Em um estabelecimento penal. Olha isso, oficial não tem essa figura aqui, tá? Ó. Se for até 2 anos, não tem. Mas vai ser cumprida em um estabelecimento penal militar. E vai ficar separado de presos que estejam cumprindo, né, uma pena disciplinar ou pena privativa de liberdade que tem um período, certo? Superior a 2 anos. Então tem uma diferença do cumprimento dessa pena aqui, certo? Vamos ver o que a questão trouxe em relação a isso. Vamos ver isso, ó. De acordo com o direito penal militar, a pena de reclusão ou de detenção de até 2 anos aplicada a militar é convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão condicional. Show! Pelo oficial em recinto de estabelecimento militar, oficial, recinto de estabelecimento militar, ok. Pela praça em estabelecimento penal militar, onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. Portanto, aqui, ó, 12ª questão, perfeita, né? Ó, 12ª questão aqui, perfeita. Tranquilo? Vou voltar aqui para tirar o print dessa telinha aqui. Vou voltar para tirar o print dessa tela, tá? Porque é importante que você saiba, é importante que você guarde essas informações aí, porque a banca ela vai tentar te confundir, beleza? E eu não quero que isso aconteça de jeito nenhum. Tranquilo? Tranquilaço, de boaça? Show? Beleza, professor? Peguei o bizu aí. Bora para a próxima questão? Bora! Olha a próxima questão aí. A pena privativa da liberdade por mais de 2 anos, aplicada a militar, é cumprida em penitenciária militar. Vamos lá. Vem comigo aqui, ó. Aqui agora a gente está falando em relação à pena que seja superior a 2 anos e seja uma pena privativa de liberdade. Não é isso? Olha isso, ó. A pena privativa de liberdade, que a banca basicamente pode chamar de PPL. Professor, que diabo é PPL? Pena privativa de liberdade. Só que essa daqui é aquela que é mais de 2 anos, né? Pena privativa de liberdade por mais de 2 anos. Show, vamos falar um pouquinho disso, ó. A pena privativa de liberdade, vou colocar basicamente o PPL, pena privativa de liberdade, tá? PPL, pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade que tenha mais de 2 anos, lê isso, ó. Pena privativa de liberdade que tenha mais de 2 anos, aplicada a militar, perceba que aqui eu não faço distinção entre oficial e praça, tá? É aplicada a militar. Ela é cumprida onde, professor? Em penitenciária. Não é mais de 2 anos? Então, ó, vai ser em penitenciária. E esta penitenciária é uma penitenciária militar, certo? Ó, vai ser cumprida a pena em uma penitenciária militar. Professor, mas é muito difícil achar uma penitenciária militar. E quando não tem? Show. Pega o bizu, ó. Na falta dessa, ou seja, dessa penitenciária, na falta desta penitenciária, a pena ela vai ser cumprida em um estabelecimento prisional civil. A pena ela será cumprida em um estabelecimento prisional civil. Em um estabelecimento
prisional civil. Na falta dessa, estabelecimento prisional civil, ficando o recluso ou detento sujeito, obviamente, ao regime desse estabelecimento. Ou seja, aqui, pessoal, o militar, ele vai ter que obedecer a LEP. Professor, que diabo é LEP? Lei de Execução Penal. Beleza? Vai ficar a cargo aí da Lei de Execução Penal, vai ficar a cargo da LEP. Vai responder, né? Vai ter os seus benefícios, suas concessões, né? Gozar dos benefícios e concessões relacionados ao regime da legislação comum. Portanto, aqui, LEP, tá? Mas é nesse caso aqui, de pena privativa de liberdade seja superior a 2 anos e eu não tenha uma penitenciária militar no momento. Show? Suave? Vou voltar para a questão? Vou voltar para a questão. Ó a questão aqui, ó. A questão. A pena privativa de liberdade por mais de 2 anos aplicada a militar é cumprida em penitenciária militar e, na falta dessa, em estabelecimento prisional civil, ficando o recluso ou detento sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões também poderá gozar. Perfeito. Questãozinha de número 13, perfeitaça. Olha a 14. A ação penal prescreve em 30 anos se a pena máxima combinada for de morte e em 20 anos se a pena máxima combinada for de mais de 10 anos. Aqui é top. Aqui é foda. E eu vou montar um quadrinho para você não perder essa informação nunca na tua vida, tá? E esse quadrinho aqui é um quadrinho que vai salvar a tua vida. Vem comigo aqui. Vem comigo, vamos montar o quadrinho. Vou montar o quadrinho em 2 partes. Aqui, ó. Olha isso, ó. Vou montar o quadrinho em 2 partes. A ação penal prescreve em... A ação penal prescreve. Tô falando de prescrição aqui, tá? Ó. Em... Se a pena máxima for... Se a pena... máxima for de... Aí vamos lá, montar o quadrinho, ó. A ação penal prescreve em 30 e tem que decorar esses aqui, ó. Esses primeiros aqui, ó. Presta atenção. A ação penal prescreve em 30 anos. Prescreve em 30 anos. Os primeiros tem que decorar. Depois eu te dou um bizu, ó. 30 anos. 20 anos, 16 anos, 30 anos, 20 anos e 16 anos. Aí vamos lá. Prescreve em 30 anos se a pena máxima combinada for de morte. Professor, agora eu entendi. E em 20 anos? Show. Prescreve em 20 anos. Prescreve em 20 anos se a pena máxima combinada for de mais de 12 anos. Beleza? Professor, e 16 anos? Top! Pega o bizu. A partir de agora, eu vou te dar um bizu para tu decorar. Presta atenção. A ação penal, ela prescreve em 16 anos se a pena máxima combinada for de mais de 8 anos. Presta atenção, ó. Se for de mais de 8 anos, mais de 8 anos e até, olha isso, ó, 12 anos exatos. 12 anos exatos. A partir de agora, pessoal, tu só precisa decorar isso. Sabe por quê? Porque agora vai começar o bizu. Se liga, ó. Tá vendo esse mais de 8 anos aqui? Tá vendo esse mais de 8 anos? A gente vai jogar ele para baixo. Tá vendo esse 2 anos, 12 anos exatos? A gente vai jogar ele para baixo. Professor, como assim? Pega o bizu. Pega o bizu a partir de agora, tá? Pega o bizu a partir de agora. Tá vendo esses 12 anos exatos? Joga para baixo. Onde tem 12 anos e a palavrinha exatos, vai ser exatamente o que a gente vai colocar aqui embaixo, ó. A ação penal prescreve em 12 anos. Quando? Quando, professor? Vou colocar agora para ti aqui, ó. Tá vendo 8 lá em cima? Tá vendo 8 lá em cima? A gente joga para os exatos. Então, olha isso, ó. Qual é a metade de 8? 4, professor, exatamente. Mais de 4 anos.
mais, ó o bizu, ó, mais de 4 anos, até 8 anos exatos. Até 8 anos exatos. Ah, professor, agora eu peguei o bizu. Um tu pega a metade, o outro tu joga para baixo. Mesma situação, ó. Aonde tem exatos, vai ser exatamente o que vai lá para baixo. A ação penal prescreve em 8 anos. Vou descer um pouquinho mais para a gente ganhar espaço aqui, ó. A ação penal prescreve em 8 anos quando, presta atenção, pega o bizu, prescreve em 8 anos quando a pena máxima combinada é de, se liga, ó, aqui agora eu estou falando em 8 anos, né? Quando a pena máxima combinada for mais de 2 anos, com a metade de 4, ó, com a metade de 4, mesma situação, metade de 8, 4, vem para cá para cima, metade de 4, 2, em mais de 2 anos e até 4 anos exatos. Olha aqui, ó, com a metade de 8, 4 anos exatos. 4 anos exatos. Tá vendo aqui o exatos, ó? Tá vendo os 4 anos exatos? É exatamente o que você vai botar embaixo. Então olha como vai ficando fácil, ó. Olha como vai ficando fácil. Tá acabando, tá acabando. Olha como vai ficando fácil aqui para você, ó. Pega o bizu. A ação penal ela prescreve em 4 anos quando a pena máxima combinada for de 1 até 2 anos exatos. For de 1 até... Vou até apagar aqui para a gente ganhar espaço, ó. Quando a pena máxima combinada for de 1 até 2 anos exatos. 2 anos exatos. Só como fica fácil, pessoal. Qual é a metade de 2? 1. Qual é a metade de 4? 2. Olha como fica fácil. Tá vendo os 2 anos exatos? É exatamente o que vai para onde, pessoal? É o que vai aqui para baixo, ó. A ação penal prescreve em 2 anos se a pena máxima combinada, olha isso, ó. Se a pena máxima combinada for de menos de 1 ano exato. Menos de 1 ano exato. Tem como errar isso daqui? Tem não. É só tu pegar o bizu relacionado a esse quadrinho aqui de prescrição que tu não erra de jeito nenhum. Volta para a questão. Ó a questão, ó. A ação penal prescreve em 30 anos se a pena máxima combinada for de morte. E em 20 anos se a pena máxima combinada for de mais de 10 anos. Vamos ver. 20 anos mais de 12. A banca disse o quê? 20 anos aqui mais de 10. Negativo, tá, pessoal? É mais de 12. Então a 14 aqui, errado. Vou voltar para o quadrinho para tirar o print desse quadro. Tu não pode perder essa informação de jeito nenhum. Pessoal, garanto para você que se essa questão vir na sua prova, muita gente erra e você que está assistindo essa aula aqui, você acerta. Beleza? E esse é o meu intuito aqui, fazer com que você acerte essas questões aí. Suave? Bora voltar aqui. Olha a próxima questão. Olha a próxima questão aí. Questãozinha de número 15. O que diz a questão de número 15 aí? Ó? Se liga. De acordo com o direito penal militar, em uma ação penal pública incondicionada, o Ministério Público pode propor livremente a ação penal, denunciando o réu sempre que quiser. De acordo com o direito penal militar em uma ação penal pública condicionada, o Ministério Público pode propor livremente a ação penal se for incondicionada, pessoal. Olha isso, ó. Se for uma ação incondicionada, o MP ele pode propor livremente uma ação pública, livremente uma ação penal, pode. Denunciando o réu, pode. Sempre que quiser, negativo. Sempre que quiser, não, tá, pessoal? Para isso daqui acontecer, é caso ele ache que a justa causa de infração da pena. Tem que ter uma justa causa, né? Sempre que ele quiser, não, né? Quando der na telha, não, tá? Então a 15 aqui, ó, errado. Beleza? Olha a 16. As medidas de segurança são pessoais ou patrimoniais. As patrimoniais se dividem-se, né, em detentivas e não detentivas. Medida de segurança. Professor, que besteira, professor. Isso daqui não cai em prova, não. Vai pensando que não cai.
Cai sim, tá? Vamos lá, ó. Medidas de segurança, elas se dividem em pessoais ou patrimoniais? Padrão, elas realmente são pessoais ou patrimoniais. As pessoais se subdividem-se em detentivas e não detentivas, tá? As pessoais, não as patrimoniais. Cuidado porque a banca confunde. Vamos de novo. As medidas de segurança, elas são pessoais ou patrimoniais? Sim, elas são pessoais ou patrimoniais. As da primeira espécie, que é essa aqui, ó, as pessoais, elas se subdividem-se em detentivas e não detentivas. Não são patrimoniais. Então a 16 está o quê, pessoal? Errado. Beleza? Suave. Cuidado com isso daqui, pelo amor de Deus. Olha a 17. De acordo com o direito penal militar, assinale a alternativa correta. A banca pediu o quê? O item correto. O item correto. Show? Bora lá. Ausentar-se o militar sem licença, da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por 8 dias é caso de deserção. Pessoal, ausentar-se do lugar sem licença, da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por 8 dias é caso de deserção. Esse por 8 dias tá errado, porque para ser deserção tem que ser o quê? Mais de 8 dias. Suave? Olha o item B. Abandonar-se em ordem superior o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo, gera pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Pessoal, que covardia essa questão, né? É 3 meses a 1 ano. Que questão covarde, né? Olha o item C. Deixar o militar de desempenhar missão que lhe foi confiada não é considerado crime militar. É considerado sim. É descumprimento de missão. Então, item C errado. Item D. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias caracteriza o crime de deserção. Sim, caracteriza o crime de deserção. Gabarito letra D. 17ª questão aí, ó. Letra D. Beleza? Suave. Olha a 18. Entre os crimes contra a administração militar, o Código Penal Militar prevê o crime militar de peculato. Peculato, pecus, né? A gente tem várias modalidades, tá, povo? Presta atenção aqui em mim, ó. A gente tem várias modalidades de peculato, certo? Então, muito cuidado com isso. Por quê? Porque quando a gente fala em relação ao peculato, o que é que eu quero que você guarde de informação? Tratou em relação ao peculato, peculato vem de pecus. Era a riqueza da época, pessoal, era o gado, a riqueza da época, né? Antes mesmo da moeda, tá? A gente tinha a situação voltada para o pecus e criou-se a figura do peculato quando os funcionários roubavam, né, os bens dos seus patrões. Só que para ter o peculato eu tenho que ter um funcionário público, mas eu tenho vários tipos de peculato. O mais comum é o peculato próprio e o peculato impróprio, mas eu tenho o peculato furto, né, que é o peculato impróprio, eu tenho o peculato estelionato, eu tenho o peculato culposo, eu tenho vários tipos de peculato, tá? O mais comum é o próprio e o impróprio mesmo, tá? Vamos ver aqui as situações referentes a esse item A. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse ou detenção em razão do cargo ou comissão. Isso daqui, pessoal, peculato próprio, tá? Ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Também é peculato próprio, tá? Mas a banca divide, né? No caso, né? A doutrina divide em peculato desvio, né? Essa segunda situação, a gente já achou o gabarito, tá? Mas essa segunda situação aqui do desvio, pessoal, é interessante por quê? Porque não é um peculato comum, tá? Que a gente está acostumado. É aquele peculato que a pessoa desvia o bem, muda a destinação desse bem, entendeu? Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado também em relação a isso. Mas já achamos o gabarito, a banca pediu o peculato, né? Então, gabarito letra A. Vamos ver o erro das outras. Apropriar-se alguém de coisa alheia vindo ao seu poder por erro. Não, negativo, né? Negativo. Item C, subtrair para si ou para outra coisa alheia, móvel também não. Não é peculato. Exigir para si ou para outra direto ou indiretamente, não. Isso aqui é o quê? Concussão. Concussão. Não confundir a concussão, que tem um verbo exigir, com esse aqui, ó. Exigir imposto. Exigir imposto aqui, ó, é excesso de exação. O único que é peculato aí é a nossa letra A. Beleza? Suave, tranquilaço.
E para finalizar, olha a questãozinha de número 19 aí. Matar membros de um grupo nacional, étnico, religioso ou pertencente a determinada raça, com o fim de destruição total ou parcial desse grupo, caracteriza crime de homicídio qualificado. Tu já arrisca isso aqui? Já arrisca. Professor, por que eu tenho que riscar isso? Simples. Se eu estou matando um membro de um grupo nacional, de um grupo étnico, de um grupo religioso, pertencente de uma raça, com o fim de uma destruição total ou parcial do grupo, não é homicídio qualificado, pessoal. Isso daqui é o que a gente chama de genocídio, beleza? Isso aqui é o que a gente chama de genocídio. Portanto, aqui a nossa última questão está errada. Suave, tranquilaço, de boaça, tá vendo como é fácil? Tá vendo como é simples? Essa é a minha missão aqui, simplificar ao máximo o direito penal militar para você, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. A gente fez uma revisão top aqui, falamos de parte geral, falamos de parte especial, falamos daquela parte final ali, né, da parte geral, que é uma parte mais chata, extinção de punibilidade, prescrição, né? É um pouquinho mais chato. Então a gente pegou também pesado nessa parte aí, montei o quadrinho para você em relação à prescrição da pena, né? Da ação penal, no caso a prescrição da ação penal. Falei das situações voltadas para as medidas, né? Para as medidas de segurança propriamente dita. Então preste atenção nisso daqui. Falei também da figura do peculato aqui, a gente respondeu algumas questões aqui de parte especial. A gente fez uma revisão top aqui para você. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, tá? A gente se vê na próxima. Até mais. Que Deus abençoe a sua vida. Valeu e tchau, tchau.